Eu sou Douglas Canjani, professor de fotografia da PUC de São Paulo, convidado deste programa para apresentar essa exposição para vocês. Essa é a exposição São Paulo Fora de Alcance, do fotógrafo Mauro Restife, que teve a curadoria do Thiago Nogueira, que é coordenador de fotografia contemporânea do Instituto Moreira Salles. Aqui é uma das galerias do Instituto Moreira Salles. São fotos de São Paulo feitas aproximadamente entre 2014 e 2015, num processo de andar pela cidade durante 8 meses, quando o Mauro foi convidado pelo próprio Instituto para fazer uma espécie de um levantamento da São Paulo atual, vamos dizer assim. Como se sabe, o Instituto tem um grande acervo de fotógrafos que fotografaram São Paulo ao longo da história, então essa é uma tentativa de dar uma atualizada numa São Paulo que, como diz o título da exposição, estaria fora de alcance, no sentido de que a cidade tomou dinâmicas imprevistas e insuspeitadas e que cabe a nós tentar entender como isso está se dando, quais são as questões, quais são os problemas que estão sendo colocados. O Mauro Restife, como fotógrafo, tem se debruçado sobre essa questão da, vamos dizer assim, da visão da cidade, e o resultado é o que a gente está vendo então aqui nessa galeria. Na verdade, essa exposição surgiu de um convite que a gente fez para o Mauro para trabalhar na revista Zoom, para fazer um ensaio especial para a revista Zoom, a partir de um evento que teve aqui em São Paulo, que foi uma invasão violenta da Cracolândia, de uma forma muito autoritária e muito impositiva, né? E aquilo saiu em todos os jornais, com um monte de fotos de cavalos machucando pessoas, de policiais atirando e tal. E aí eu pensei, puxa, a gente precisava também tentar fazer uma reflexão visual disso que olhasse para um outro tempo, de uma outra forma para essa situação, que não fosse só a imagem do jornalismo, né? Então eu pensei naquele momento em convidar um artista, um fotógrafo que trabalhava mais no campo da arte, para documentar o que estava acontecendo lá na Cracolândia. E aí propus para o Mauro que ele fosse fazer esse ensaio, porque ele já tinha um interesse pela cidade, já vinha fotografando São Paulo por vários motivos que são ligados à poética dele. Naquele momento, que era 2012, se não me engano, ele fez um ensaio que a gente chamou de Nova Luz e publicou na revista, e o ensaio ficou super bonito, interessante. Essa daqui, inclusive, é uma das fotos do ensaio que a gente publicou. Eu tentei, dentro do processo, assim, vivenciar lugares onde eu tinha uma certa familiaridade, então, para não ter também um olhar muito estrangeiro sobre a coisa, porque é uma cidade que eu pertenço, né? Eu vivo aqui, moro em São Paulo há muito tempo, né? E então eu queria também ter um pouco essa relação pessoal, né? De trazer um pouco questões, assim, aspectos, né? Da minha vivência na cidade, né? E não ter tanto assim um olhar de fora sobre o que está sendo retratado. Mas, obviamente, eu fui em vários lugares que eu nunca havia estado, como aqui, né? Já tinha passado, obviamente, por aqui, mas não é um lugar que não é do meu bairro, não é da minha vivência cotidiana. Você acha que ali é Vila Mascote, né? Ele chama Vila Congonhas, Vila Congonhas. Vila Congonhas, que é próximo ao aeroporto, né? Então, acho que esse ponto, né, da escolha, né, do que fazer, né, o que abranger assim, na captação, né, da leitura da cidade, ela fez bastante parte do processo. E o título da exposição vem daí, São Paulo Fora de Alcance. Ele é um São Paulo que a gente não consegue abranger. Ou abarcar, né, porque é muito... Se vocês pensar qual é a leitura sobre a cidade, qual a visão, né, ela não tem um ponto fixo aqui, que eu acho que tem uma linguagem que ela está estabelecida aqui nessas imagens, mas também ela não é nada definido. São Paulo é isso, São Paulo é aquilo. Então, durante algum tempo ele ficou fotografando a cidade livremente,
já com vistas à exposição, entre 6 e 8 meses, em que ele selecionava alguns lugares, a gente discutia previamente e ele ia, fazia essas caminhadas, fotografava e depois voltava e revelava e mostrava o resultado. O Mauro é um fotógrafo que trabalha com filme, né, analógico, ele não usa filme, máquina digital, com uma pequena Leica, que ele caminha e com a qual ele fotografa, ele tem muita agilidade, assim, e todas as fotos sempre foram pensadas do ponto de vista do pedestre também, não eram fotos assim com pontos de vista dramáticos ou estranhos, né? Você, inclusive nas imagens, você sempre tem a impressão de que você está de frente daquela situação, daquele ambiente, porque é o ângulo de visão dele mesmo. Isso também impunha para ele um outro tempo, para olhar a cidade e para ver o material. Às vezes ele voltava e falava, não vou revelar agora, vou esperar um pouco, eu quero ver isso com algum distanciamento e tal. Então teve várias formas de desenvolver o conteúdo da exposição, né? Mauro, queria que você explicasse para a gente a tua opção de você trabalhar só com filme, né, filme em preto e branco, que é com cristais de prata, se você em algum momento migrou para o digital ou não, como é que foi essa decisão de você manter esse processo que agora está quase que virando um processo arqueológico, apesar de muito prestigiado ainda, e enfim, se você pode falar um pouquinho sobre isso. Eu sou da geração, né, de fotógrafos que pegaram essa transição, né, que viveram a transição do analógico para o digital e né, eu cresci, comecei a fotografar assim, nos anos 80, paralelo à faculdade de cinema, na FAP, e ali assim, já comecei a me encantar o que me levou para a fotografia foi o próprio processo, né, essa coisa de você entrar no laboratório, ver a imagem se formar ali, você esperar, né, no revelador a imagem se formar, toda essa magia, essa coisa, né, que era muito assim encantadora ali para mim, sabe? Tinha eu fiquei fascinado a primeira vez que eu vi isso e falei, é isso que eu quero fazer para da minha vida, né? Então foi uma decisão assim desde lá, né, que já tinha um pouco esse encanto aí, por esse processo, né? Quando surgiu o digital, eu já estava muito envolvido no meu processo, assim, no meu modo assim, de operar, já tinha assim, uma linguagem definida ali desse granulado, do preto e branco, um pouco dessa extrapolação do grão, onde nessa escala um pouco além da conta do próprio meio, né, assim, então não me interessei por migrar, né, ou por até tentar usar o digital. E ao longo dos anos, isso foi se ficando cada vez mais assim, sedimentado, né? Ter um pouco essa assinatura, porque eu acho que nessas fotografias, assim, acho que no meu trabalho tem um pouco muito um pouco muito é ótimo, né? Mas de um certo, quase de uma assinatura mesmo, né? Você fica muito definido ali a linguagem e ela vem principalmente do próprio processo, né? Isso quem dita é a questão do filme, da revelação, do papel, que é uma constância no trabalho que está aí há muito tempo. Pela característica dessa fotografia, assim, a primeira leitura você nem entende por ser preto e branco, né? Você não vê que tem. A primeira visão você vê um trem, uma nuvem, uma fumaça, e só depois que você vai entender que tem algo em chamas ali, né? Eu acho que muito por conta dessa ambiguidade do preto e branco, né? Da gente ter uma leitura assim que não é totalmente cognitiva, né? No sentido da leitura da imagem, né? O preto e branco a gente está interpretando o universo de uma forma que ela não existe um mundo em preto e branco, o mundo é colorido, né? Só que essa transformação, né, essa transição aí dessa leitura, né, de algo em cor para o preto e branco traz assim várias questões, né? Eu acho que aqui nessa imagem isso fica muito presente, assim, no sentido de que esse fogo, essa fumaça, ela se funde com nuvem, né, com céu, com um fundo da imagem, né? E à medida que a gente se aproxima
dessa fotografia, o que é fumaça, ela vira grão, né? E o que é grão vira a própria imagem. Então tem um pouco essa fusão do que está sendo retratado com a própria materialidade da fotografia. Então acho que são questões assim que as linhas somem, não existe linha, tudo, só tem existe ponto. E que vem assim, até para uma prática quase do desenho, né? De entrar um pouco para uma plasticidade assim que ela é muito característica desse processo. Quando o Instituto Moreira Salles te convidou, então você já conhecia evidentemente essa questão toda que eles têm, esse carinho, vamos dizer, pelos acervos. Mas em que medida isso te tocou, assim? De fazer parte, né? Porque assim, a gente está, como artista, né? Como fotógrafo, a gente tem uma produção muito independente, muito ligada às nossas questões pessoais, né? Como que eu vou direcionar meu trabalho para tal... por exemplo, eu me direciono no que eu quero fotografar, né? Quando o trabalho é comissionado, que eu já fiz vários trabalhos comissionados, assim, no sentido de ter uma concepção assim de Mauro vai fotografar tal coisa, tal situação ou tal cidade, e isso me interessa, né? E no caso, por exemplo, do convite do Instituto, eu já sabia que teria ali, assim, que eu estava ligado que o meu trabalho já estaria ligado a uma instituição que preza, né? Que tem essa função arquivista, né? De pensar um pouco o arquivo, né? De fazer parte dessa esfera, né? De que o que a gente está fazendo não fica só na esfera pessoal, mas que ela vai para uma esfera pública, né? Que eu acho que isso também é importante. Então, antes da gente começar a nossa conversa, estava sozinho olhando as fotos e me ocorreu a palavra assim, desconforto. Na realidade, eu sinto, tenho um grande interesse, em especial eu gosto de algumas das fotos que trazem muito a questão do vazio urbano, mas ao mesmo tempo me trouxe uma certa melancolia e um grande desconforto. Você concorda com isso? Eu senti um pouco isso na sua fala, assim, nessa recusa dele em ter o que eu chamaria talvez assim de uma poética explícita. É como se ele tivesse uma busca de um certo deslocamento. Como é que você vê a linguagem do Mauro dentro do panorama contemporâneo? Assim? Você pode desenvolver um pouquinho mais sobre isso? Sim, eu acho que isso que você está falando do desconforto é uma coisa bem importante mesmo na produção dele. Inclusive a ideia do projeto surgiu porque o Instituto tem na coleção muitos fotógrafos modernos que fotografaram a cidade e fotografaram São Paulo, inclusive, né? Em geral, nessa fotografia moderna, que é uma coisa que eu acho que o Mauro gosta e admira, etc., você tem sempre aquele ideal de cidade pujante, né? Tem uma coisa toda da industrialização de São Paulo, na fotografia preto e branco. A cidade é alçada assim, a um posto de grande utopia, né? De avanço social, de avanço econômico, de desenvolvimento. E pela forma como esses fotógrafos fotografaram, de uma certa maneira louvando os edifícios e toda a construção urbana, né? Aqueles pontos de vista em geral mais assim de baixo para cima da cidade, tentando dar essas vistas complexas gerais assim que abrangem vários elementos do espaço da cidade. Eu acho que a produção do Mauro de uma certa maneira faz um contraponto a toda essa leitura da fotografia mais moderna que teria olhado para a cidade com um certo de uma forma enfim, que tentasse promover a cidade. Mais clássica, vamos dizer. O que a gente chama de moderno, assim, que tinha essa pretensão, digamos, inclusive do fotógrafo, de sustentar visualmente esse otimismo que havia naquele momento. E eu acho que ele traz justamente essa leitura contrária. Eu acho que a falta de um elemento
centralizado, distintivo, de uma cena, de um instante muito claro, de uma composição que seja absolutamente reconhecível e que você entenda como é que ele compôs, né? Você vê que o Mauro não trabalha com as linhas retas, com a perspectiva super centralizada, com elementos que você, em geral, reconhece da construção fotográfica e que te orientam, que te estabilizam. Ele justamente coloca muitos elementos complexos no mesmo lugar e esses elementos estão todos, em geral, deslocados da maneira como eles costumam aparecer na fotografia urbana. E isso cria, de fato, uma ambiguidade, um estranhamento, uma sensação de não reconhecimento do terreno. Inclusive, uma das coisas que a gente percebe é que vários dos lugares que estão aqui são lugares bem famosos de São Paulo, mas nem sempre as pessoas reconhecem os lugares nas imagens, né? Porque elas têm, de fato, um deslocamento nisso. A gente vê lá, por exemplo, a foto do Teatro Oficina, por exemplo, que é um lugar que, naquele momento, havia uma discussão enorme, importante, sobre o uso daquele espaço contíguo ao teatro, do estacionamento, né? Toda a briga do Zé Celso com o Silvio Santos. Hoje essa discussão se renova, tá aí, ela é uma discussão já de muitas décadas, né? E ele vai lá fotografar esse espaço, ele fotografa o terreno, mas você não vê a oficina. O teatro está cortado, tem só aquele grande vazio, aquele bando de prédios dando as costas para aquele lugar. E se você não sabe que ali se você não conhece bem aquele lugar, ou você não tem uma legenda que te diga que aquilo é a oficina, você talvez nem perceba que aquela imagem é uma imagem do teatro e uma imagem, mais do que do teatro, uma imagem do conflito, da disputa de um espaço urbano. Você tem um drama, mas esse drama está meio deslocado. Ele está fora da cena. Fora da cena, exatamente. Ele não está descrito na cena e ele não ilustra a cena. E isso eu acho que é uma coisa muito rica do trabalho. Não é uma fotografia ilustrativa. Exato, ele não descreve da maneira como a gente, em geral, está acostumado a descrever e como o jornalismo está acostumado a usar a imagem, né? De uma forma muito submetida a uma ilustração, assim, né? Como uma coisa que tem que representar já uma ideia que está formulada antes. Então, eu acho que as imagens do Mauro exigem muito esse olhar repetido, assim, para você tentar decifrar o que está ali, para você tentar se relacionar, para você tentar criar algum tipo de entendimento mais complexo das situações. O que eu acho que tem interessante aqui nessa imagem especial, mas também no trabalho todo, em geral, é essa complexidade de situações que meio resumem o que é a vida urbana em São Paulo, especialmente, né? Então, você tem o canteiro de obras. Isso aqui aconteceu justamente porque a cidade estava naquele grande investimento, naquela correria para fazer os estádios da Copa. Esse aqui no canto da imagem é o Itaquerão. Você vê o acesso, tudo completamente em construção. Essa prioridade que se dá para a estrada e para o carro, né? E a maneira como o ponto de ônibus das pessoas que provavelmente trabalham na construção ou que moram ali perto é completamente largado. Elas descem numa calçada e sabe lá se elas têm acesso e conseguem caminhar com alguma segurança por aí. Tem toda a questão do problema da habitação lá no fundo, né, das favelas, da falta de regularização, das condições de moradia. Tem esse relevo, que eu acho que é uma coisa muito bonita em São Paulo, que a gente às vezes não percebe, que é uma topografia super montanhosa e que está completamente esquecida dentro da cidade, né, que vai sendo inclusive reformada pelas obras de engenharia, assim, como eles querem fazer. Eu acho que, de uma certa maneira, essa forma resume essa foto, né? Resume as questões da cidade sem ser absolutamente direta e ilustrativa dessas questões e sem dar para elas um tom nem de denúncia, nem de apoio, digamos, né? Ela te deixa ver todos os elementos, o uso a presença das pessoas, o uso do carro, a forma como a engenharia urbana vai sendo construída, o tipo de urbanização que a gente promove. Tudo está na imagem de uma forma bem complexa e muito articulada, né? E assim, se a gente pensar de novo naquela perspectiva meio dos acervos, geralmente a gente tem um monte de foto da Avenida Paulista, do Centro Velho, Centro Novo, mas dificilmente alguém da geração, vamos dizer, moderna, clássica, de cronistas visuais da cidade, foi, por exemplo, em Vila Congonhas. Sim. Muito menos fotografar esses picolés aqui do monotrilho que nunca se resolvem, né?
Na realidade, eu acho que tem uma outra condição também, voltando à questão da materialidade, se a gente pode voltar a esse assunto, que é a questão temporal que é colocada tanto pelas ruínas da cidade, mas que estão implícitas, como o curador da exposição falou na nossa conversa anterior, que é a questão da própria materialidade da fotografia, né? Quer dizer, você tem uma questão temporal do próprio meio. Como é que você acha que interfere na hora que você vê, por exemplo, quando você fotografa, você está vendo a coisa ali pequenininha, né, pelo visor. Quando você vê ela grande, explodida, e você se depara com essa materialidade física da própria fotografia sobre o suporte, você acha que muda a tua percepção sobre a sua própria produção? Enfim. Não, sem dúvida. Eu acho que essa materialidade, né, essa granulação, esse aspecto, né, da fotografia preto e branco, nessa escala superdimensionada, né, porque se a gente pensar, né, o 35mm é um formato muito pequeno, né, ele é 2,4 por 3,6 centímetros, né, a gente fotografa menor assim do que um para depois 3x4, ficar assim, né, ele é né, o 3 por 4 centímetros, né, que a gente usava nesse termo, né, para foto de documento. Fotografia de documento, né, ele é menor, né, ele é 2,6 por 3,4, né, então uma proporção 2:3, né, e que quando extrapolada nessa escala, ela ganha uma nova leitura, né, e isso eu entendi e me fascinei também por esse aspecto, né, quando eu fiz a minha primeira foto, assim, que a gente chamava de mural, né, que vem um termo até americano, assim, de mural prints, né, são os murais, né, eu fiquei, assim, fascinado por esse grão extrapolado, né, de ver o grão, assim, numa escala que não foi, acho que, desenhada para ser vista nessa escala, né? Então, ele foi desenhado para uma coisa assim muito ágil, né? Essa praticidade, né, do 35, e isso, eu acho que essa materialidade, ela vem muito à tona, né, dentro dessa escala, né? Então, o grão ele é imposto, né? Ele passa a fazer parte assim muito forte ali da constituição da imagem, né? Ele acaba tendo uma leitura assim de quase de um pertencimento, de tudo se molda dentro de uma mesma matéria, né? O processo, ele é um processo analógico, né? Então ele tem um tempo, né, que ele é próprio do próprio processo aí, né, que eu não tenho mais um laboratório fotográfico, fui laboratorista durante muitos anos, trabalhei como laboratorista e fiz grande parte das minhas ampliações, mas hoje em dia eu já não consigo mais fazer. Quem faz é um laboratório de São Paulo, a Beth Savioli, que eu trabalho com ela há muitos anos, e assim, existe uma certa dificuldade, né, em tratar, né, de uma fotografia nessa escala, né, porque as fotografias elas são processadas, né, reveladas em rolos, né, então tem tudo... Um banho rotativo. É bem manual mesmo, porque a maneira que a gente revela aqui ainda você pega o papel, embebe no químico fotográfico ali no revelador, vai enrolando, desenrolando e passando por todas as fases do processo, né? Revelador, interruptor, fixador, depois lavagem, depois banho de selênio para preservar, né, a prata, né, para estabilizar a prata, para que ela não fique mais reagindo ali com o tempo, né? Então é um processo que dura assim tremendamente, né? As fotografias são para elas ficarem com essa mesma cara por pelo menos 150 anos. Né? Então... E também na hora de você mandar ampliar um conjunto grande que nem esse, tem uma certa constância de resultado. Sim, tem todo tecnicamente assim é um desafio, né? Porque você tem que, acho que tem esses ajustes, né? Para que cada uma para que todas fiquem na mesma tonalidade, contraste, para que não tenha um deslocamento muito grande, assim, no sentido de que
uma imagem está muito contrastada, a outra muito suave, para tentar ter uma harmonia ali de tons que, na verdade, assim, é um pouco como eu trabalho, né? Então eu já tenho, o laboratório já entende bem assim como que eu gosto que as imagens Os ajustes da câmera você faz manuais? É tudo manual, tudo manual. Tudo manual. Você Você faz todos os ajustes tradicionais. Não tem nem automático na câmera, então entendi. É tudo manual, né? E eu acho, me parece que as fotos, assim, de um modo geral, tem uma latitude muito grande de cinzas. Você procura dar uma diminuída no contraste? Exato. É uma busca sua? Sim, tem eu acho que tem elas, se a gente pensar, né, na característica da imagem, ela tem desde o preto mais profundo ali que a fotografia consegue imprimir ali no papel até o branco. Então tem uma tonalidade que ela é abrangente, assim, né, de tons. Eu tendo a não contrastar demais, que o preto não fique tão profundo, que não tenha uma distância muito grande entre o preto e o branco, né, que o contraste seja um pouco mais diminuído, né, que não tenha essa... Eu prezo mais pelos detalhes, até pelo grão mesmo, de como que o grão transita entre o preto e o branco. A exposição foi pensada para resumir algumas dessas questões da cidade, alguns conflitos que estavam acontecendo, obviamente sem uma pretensão ilustrativa assim, desses conflitos, né, sem querer nem encontrar uma solução, ou um ponto de vista, ou um ponto de partida que resolvesse qualquer conflito, mas assim para exemplificar como é que se dão os conflitos urbanos e como é que eles aparecem visualmente nas imagens. Ela foi também pensada desse jeito muito específico de instalação, que era não ter as imagens na parede, que era ter esses painéis deslocados no espaço da exposição para que você forçasse um pouco o visitante a caminhar e se deparar com essas imagens, e também para que uma imagem bloqueasse a outra nos pontos de vista, você fosse criando alguns cruzamentos complexos que de uma certa forma mimetizam a experiência urbana mesmo, né, de caminhar na cidade, de uma cidade como São Paulo, que tem uma construção desregulada, mais caótica, assim, menos planejada, né, com vistas surpreendentes, inclusive, que você tem quando está na cidade. E ela ganhou esse título, que é um título que explica um pouco essa dificuldade de você realmente absorver a cidade, aprender a cidade e achar que tem uma compreensão inteligível de uma totalidade, né?